Oi, gente, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender o que é fatoração de polinômios. Bom, fatoração de polinômios é um tipo de simplificação, só que é um tipo de simplificação que segue um certo modelo, tá? E eu vou mostrar para vocês três modelos diferentes de fatoração de polinômios, tá? Nós já sabemos que um polinômio ele pode ser escrito como um produto de dois ou mais fatores, dois ou mais termos, ou seja, nós podemos escrever, por exemplo, x ao quadrado, ele pode ser escrito assim, ó, x vezes x, certo? Assim como os números também, ó, 24, você pode escrever 24 como 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6, 2 vezes 2 vezes 6, enfim. Existem várias maneiras de você escrever um número que não é primo como produto de outros números. 2 vezes 2 vezes 6 é uma, 2 vezes 3 vezes 4 é outra. Você também poderia colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá vendo? Um número e um polinômio, eles podem ser escritos como produto de vários outros. Podem ser escritos de forma fatorada. Só que no caso dos polinômios, os tipos de fatoração que existem são divididos em casos, tá bom? O primeiro caso que a gente vai estudar é fatoração colocando um fator comum em evidência. Como assim colocando um fator comum em evidência? Eu tenho x ao quadrado mais 3x. Esse é um exemplo de um polinômio. Eu posso observar que tanto nesse termo quanto nesse termo, o valor de x aparece. X ao quadrado é x vezes x, certo? E 3x é 3 vezes x. Então, colocar o fator comum em evidência é pegar o fator que está nos dois termos, no caso é o x, e colocar ele na frente como um produto dos termos que sobram. Aqui, x mais 3. É importante você observar que quando você coloca o fator comum em evidência, você tem que conferir depois se você fez certo. Como? Se quando você for fazer a multiplicação, se ele vai voltar para onde você saiu. Nesse caso aqui, ó, se eu multiplicar esse termo por esses dois, eu vou voltar para o primeiro polinômio que eu tinha antes. Então, eu acertei na minha fatoração. Professora, mas aqui eu tinha dois termos e aqui eu tenho dois termos. Então, isso não me simplificou em nada a vida. Bom, em alguns momentos, você vai precisar trabalhar com divisão de polinômios. E quando você está dividindo polinômios, nem sempre é possível dividir a soma. Vocês vão ver isso na prática, tá? Nem sempre dá, às vezes o número que vai dividir não dá para dividir a soma. Só que quando você coloca o fator comum em evidência, às vezes fica mais fácil de você simplificar um polinômio, tá bom? Vocês vão ver isso fazendo exercício, tá? Vou dar mais alguns exemplos aqui. 21k mais 3k ao quadrado. Observa que eu tenho dois fatores comuns em evidência. Eu tenho um k e eu tenho também aqui, ó, é 3 vezes 7. Então, eu tenho o número 3, que está nos dois termos, nos dois monômios desse polinômio. Então, eu vou botar em evidência o quê? Eu vou botar em evidência 3k. Aí, o que vai sobrar? Aqui, se eu botei em evidência 3k, o que tem que ficar dentro do polinômio é esse número aqui dividido por 3k, tá? 21 dividido por 3 dá 7. K dividido por cada um eu não preciso colocar. Mas aqui eu coloquei o 3 em evidência, então não vai ficar nada, porque 3 dividido por 3 é 1. E o k ao quadrado vai sobrar só 1k. Observa que quando eu fizer a multiplicação, 3k vezes 7 vai dar 21k. Quando eu multiplicar 3k vezes k, vai dar 3k ao quadrado. Então, eu colocar o fator comum em evidência não muda o meu polinômio, só arruma de uma maneira diferente, tá bom? Mais um exemplo para vocês pegarem. 5y ao quadrado z mais 7yz ao quadrado é igual a... Bom, qual é o termo que eu tenho aqui
e aqui ao mesmo tempo. Ora, eu tenho um y aqui e eu tenho um z aqui. Aqui eu tenho dois no caso, né? Que eu tenho y vezes y, mas aqui eu tenho y e z, e aqui também eu tenho y e z. Então, eu vou colocar y, z em evidência. Aí, quando eu coloco em evidência, o que vai ficar dentro do parênteses é o resultado da divisão disso aqui por isso aqui. Ora, o 5 eu não tirei para fora do parênteses, eu não coloquei em evidência. Então, o 5 eu vou repetir. Y ao quadrado, eu puxei um y para botar em evidência. Então, o que vai ficar aqui dentro é um outro y, porque quando eu multiplicar, vai ficar y vezes y, que dá y ao quadrado. E z eu coloquei em evidência. Como eu só tinha um z aqui, não tinha o expoente do z era 1, então não ficou nenhum aqui dentro. O 7 eu vou repetir. O y, quando eu coloquei em evidência, não vai ficar nada aqui dentro, porque vai ficar só 1, que eu vou dividir esse polinômio aqui por esse. Aí vai dar y sobre y, 1. Aí não preciso colocar. E o z, como eu tinha um z ao quadrado aqui, eu puxei só o z, vai sobrar um z aqui. Ora, quando eu multiplicar YZ com 5y, vai ficar 5y ao quadrado z, que é isso aqui. E quando eu multiplicar YZ com 7z, vai ficar 7YZ ao quadrado, tá bom? Quando eu voltar e fizer essas contas aqui, eu tenho que achar esse polinômio aqui. Esse é o meu teste para ver se eu acertei, tá bom? Vou fazer mais um exemplo. 2w ao cubo menos 6w. Ora, eu tenho um múltiplo de 2 aqui, que é o próprio 2, e um múltiplo de 2 aqui. Então, eu já sei que eu vou colocar 2 em evidência. Aqui eu tenho um w ao cubo e aqui eu tenho um w. Então, eu vou colocar o w também em evidência, porque ele é um fator comum aos dois termos. Aí dentro vai ficar, o 2 eu já coloquei, então eu não vou colocar aqui dentro. W eu coloquei 1, ficou aqui dentro w ao quadrado. Por quê? Porque se eu pegar w vezes w ao quadrado, vai dar w ao cubo como resposta, tá bom? Menos 6w. Eu já coloquei 2 em evidência, então aqui vai ficar menos 3. E o w eu não vou colocar porque eu já só tinha 1, eu coloquei em evidência. E quando eu multiplicar 2w vezes w ao quadrado, vai dar 2w ao cubo. Quando eu multiplicar 2w vezes menos 3, vai dar menos 6w, tá bom? Então, pessoal, se você tiver um único termo, o expoente for 1, quando você colocar ele do lado de fora, ele vai sumir daqui de dentro. Se você tiver um expoente maior do que 1, vai sobrar aqui dentro, por exemplo, aqui você tirou 1, sobrou 2. Se você colocasse em evidência 2, sobrava 1. Vou fazer um exemplo desse. X ao cubo menos x ao quadrado igual a... Ora, eu tenho aqui em evidência o x e o x. Só que aqui eu tenho x vezes x vezes x. E aqui eu tenho x vezes x. Observa, nos dois termos eu tenho x ao quadrado. Porque x ao cubo, também dentro de x ao cubo tem x ao quadrado, tá vendo? Então, eu não vou puxar o x, eu vou puxar para botar em evidência o x ao quadrado, que está aqui e está aqui. Quem vai sobrar? Aqui vai sobrar um x só, tá? Eu tirei 2, ficou 1. E aqui não vai sobrar nenhuma, porque eu tirei 2, vai sobrar o número 1. Aí, quando eu multiplicar de novo, vai ficar x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Tá bom? Então, se o expoente que eu tiver, se eu tiver um fator comum em evidência com um expoente maior do que 1, eu posso tirar também do polinômio e colocar em evidência, tá vendo? Aqui eu tinha x ao quadrado em evidência. Por exemplo, 2y à quarta potência mais 3y ao cubo. Ó, y à quarta potência são 4 vezes a letrinha y multiplicada. E y ao cubo são 3 vezes. Então, dentro de y à quarta potência, eu tenho um y ao cubo, tá vendo? Só eu puxar esses 3 aqui. Então, o que eu vou botar em evidência? Eu vou botar em evidência y ao cubo. Porque eu tenho y ao cubo aqui e tenho y ao cubo aqui. Y à quarta nada mais é do que y ao cubo vezes y. Aí, aqui vai sobrar 2y
mais 3. Tá bom?